iniciativa fazer com que a ciência chegasse a outros rincões que saísse do escopo da universidade. Mas a questão é o seguinte, um podcast colocou tua carreira num app, né? Você seguiu uma carreira normal de professor, vamos dizer assim, o normal, valor hora, né? Aquela coisa de pedir o coordenador mais uma turma, mais uma aula, e você de repente disse, não, vou parar esse fluxo e vou criar um podcast. O que é que um podcast trouxe de uma visão diferente, de uma forma diferente de pensar para o desenvolvimento da tua carreira? Então, a gente pôde justamente ampliar o escopo da sala de aula. A gente saiu da sala de aula, né? Então, a gente pôde chegar em outros ouvidos, não necessariamente no mesmo espaço, tá? E foi assim que a gente desenvolveu, né? Trabalhou com esse podcast, conversando e conhecendo muita gente. E desse podcast surge a Academia Jedi, surge o Jedi, que é o grupo de educadores digitais, capitaneado pelo professor Genésio, que ele vai falar sobre esse nosso empreendimento, colocamos assim. Legal. E eu também sempre tive uma carreira de professor, fiz doutorado em inovação na educação, mas o ponto-chave da minha mudança foi quando eu decidi fazer um programa de extensão para despertar o brilho nos olhos dos estudantes e fazer os estudantes resolverem problemas reais. Quando eu fugi da sala de aula convencional, eu fugi da pesquisa tradicional e eu entrei na extensão fazendo algo que ninguém estava me pagando por isso. Bum! Minha carreira cresceu porque eu comecei a ganhar prêmio. O povo começou a me dar prêmio, eu nem sabia por quê. Não, Genésio, eu vou te dar um prêmio. Eu disse, por quê? Eu não estou fazendo nada demais. Cara, aquele teu programa de extensão é fantástico. E eu nem sabia o quanto eu impactava com aquele programa de extensão. Até a Endeavor me dá um prêmio. E agora diz assim, não, agora você vai ensinar outros professores da Endeavor a fazer o que você está fazendo lá. Até a rede global do empreendedorismo me dá um prêmio. Até um aluno meu ganhar um prêmio Santander Universidades Empreendedoras e eu estar daqui a pouco na Babson. Né? Até um aluno como, por exemplo, o Gabriel, que está ali, tirando fotos, se forma comigo e hoje está realizando os hackathons da campus. Ele está ali no celular porque ele está organizando o hackathon da campus com o celular dele também. Então, assim, esses resultados, eles só foram acontecendo porque eu saí do convencional. Então, a palestra é como ir além das 4 paredes convencionais. E aí eu não saí por aí, eu criei uma academia de educadores, eu criei uma empresa, além de vários prêmios, eu virei investidor anjo de startups. Hoje eu sou embaixador da Campus Party. Tudo isso, pessoal, toda essa trilha, a maneira como eu tenho de ter gratidão a tudo que aconteceu é passando para novos educadores, para novos professores, como é que danado eu fiz isso, que dicas você pode dar para seguir uma carreira também como essa, seguindo e indo além das 4 paredes convencionais, beleza? Interessante, Saulo, porque a gente não está numa 4 paredes, né? Não tem uma sala de aula convencional. E na 4 paredes normal, fica meio esquisito, por exemplo, você trazer uma empresa para a sala de aula, já viu isso? Se você traz uma empresa, é meio esquisito. O aluno também não pode sair daquela sala de aula para visitar uma empresa. O aluno não pode nem pensar em si mesmo. Parece muito esquisito a sala de aula que a gente normalmente faz. E a ideia é ir extrapolar esse conhecimento da sala de aula. Então, Paulo Freire dizia isso, que educação exige a convicção de que a gente precisa mudar, de que ensinar exige a compreensão de que a gente está aqui fazendo uma ferramenta de intervenção. É uma ferramenta política, é uma ferramenta de mudança. Estamos aqui fazendo uma ferramenta de mudança. Nós aqui na Campus Party estamos fazendo uma maratona de negócios, impactando mudanças, tá? Então, a educação é essa ferramenta. Já fazia Paulo Freire, né, Saulo? Seus comentários sobre essa ferramenta que é a educação. O Paulo Freire já dizia, né? Ninguém educa ninguém, todos nós nos educamos mediados pelo mundo. E não, então, assim, que a gente possa transgredir. Eu gosto muito dessa palavra, transgressão, né? O professor ele tem que ser um transgressor, ele tem que ser um rebelde, né? E a questão do rebelde vem da palavra mudar o mundo, né? Todo um rebelde, ele quer sair das regras para mudar o mundo. Pode prestar atenção. Não, eu não aceito esse status quo porque eu quero mudar o mundo. Né? Aí vem a pergunta, né, uma reflexão para vocês.
quem hoje pode mudar o mundo? Aí vamos começar por um ator chamado bombeiro, porque o bombeiro é o cara que apaga incêndio, né? Vamos dizer assim. Aí se existisse só bombeiros, a gente tinha um mundo melhor, os bombeiros estão mudando o mundo, é só uma reflexão. Ou uma pegadinha, né? Os políticos estão mudando o mundo. Políticos, Saulo, os políticos estão mudando o mundo. Né? Quer pular, né? Vamos comentar. Político está mudando o mundo. Será que a classe política muda o mundo verdadeiramente? Vamos colocar. Os empresários. A gente somos empreendedores. Gabriel é empreendedor. A gente está aqui numa feira de negócios. Os empresários estão mudando o mundo, eles reclamam dos impostos. O que é que eles estão fazendo? A gente está realmente mudando o mundo da forma como a gente está? Mas beleza, eu acredito que os empreendedores estão, eu acredito que os empresários estão, eu acredito que muitos políticos estejam, os bombeiros mais ainda, mas aqui é só uma reflexão, tá? O cientista, Saulo, você fez um podcast para difundir a ciência. Os cientistas estão mudando o mundo ou eles estão publicando paper, Saulo? Uma pergunta. Então, essa é uma boa reflexão, né? E o que a gente faz é justamente isso. Fazer com que os cientistas, eles coloquem o seu conhecimento para fora das 4 linhas da universidade, né? Que no caso aí seria as 4 linhas do paper, no caso, Exato. né? Mas a palavra que a gente quer refletir é essa. Os professores estão mudando o mundo? Os professores estão fazendo de fato a diferença? Porque a questão toda dessa debate é como fazer os professores passarem a ter uma atuação protagonista de mudança de mundo, né? De mudança da sua própria faculdade, já que a faculdade não ajuda ele, talvez, em mudar o mundo, ele vai e tenta mudar a própria faculdade, tá? Então, como é que o professor pode atuar na mudança de mundo? Então, tem uma enquete rápida nessa aula. Fala aí dessa enquete aí. Então, gente, levanta a mão. Quem se julga inteligente? Quem se julga inteligente? Eu se julgo inteligente, Saulo. Eu me julgo inteligente, sim. Pode passar. E aí, hoje calhou de eu me dar de frente com esse artigo aqui do MIT. Né? E ele diz assim, por que a inteligência ela pode ser um obstáculo à habilidade de transformar padrões? Quem sugere algo? Por que é inteligente, um cara inteligente, uma pessoa inteligente, a sua inteligência pode ser um obstáculo para a mudança? Quem sugere algo? A gente discutindo isso no café da manhã, eu fiquei encasquetado com isso, Saulo. Cara, toda a minha inteligência saiu pelo ralo por causa dessa brincadeira Pode passar o aí. microfone? Como é teu nome? William. Não, eu queria só contribuir dizendo que eu acho que quem pensa demais acaba criando o próprio obstáculo da inteligência, né? Que não parte para a ação, né? Assim, de repente é uma questão até de não ir para frente porque pensa tanto que acaba não fazendo, né? Eu acho que seria isso. Muita reflexão e pouca execução, Vocês né? acreditam que níveis elevados de inteligência dificultam a gente mudar o mundo, será? Saulo, mais uma contribuição aí para a gente encerrar aqui. Meu nome é Paulo Vitor e eu acredito que a inteligência pode ser um obstáculo, né, na habilidade de se transformar por achar que sabe tanto que vira intolerante a mudanças e novos paradigmas, novos planos. Acho que é isso. Palmas ao nosso amigo aí, que ele acertou na mosca, né, Saulo? Paulo Vamos Vitor, continuar grande aqui, Paulo ó. Vitor. Obrigado, viu, William? Então a Valeu. enquete diz isso, né? E se a inteligência for um impeditivo para a capacidade de transformação humana, né, Saulo? Exato. A gente, como meu amigo falou ali, bem falou, né? Por que não a gente, ao invés de pensar e pensar tanto, por que a gente não repensa? Aquilo que a gente faz sempre paradigmaticamente, né? Por que não alterar padrões? E muitas vezes a gente está nessa bola, nessa bolha, porque a gente fica preso a uma trajetória já exitosa. Não quer dizer que aquilo que eu consegui até aqui, eu vou ter êxito numa outra jornada, porque o contexto é diferente, porque o contexto muda. Às vezes, eu estou muito preso ao custo, poxa, o custo tempo, o custo financeiro, eu não vou abandonar a minha trajetória. Por quê? Porque eu já investi tempo, dinheiro em algo que eu não posso abandonar. E o outro ponto, e esse é o mais gritante, é o ego. Né? Aí, muitas vezes a gente está preso ao nosso ego.
E eu não vou mudar, por quê? Porque eu acredito muito naquilo que eu penso e naquilo que eu faço. É isso. Pior, Saulo, que isso me arrependeu, a pesquisa que eu fiz com os educadores, né? E eu perguntei para eles, sim, mas por que os professores não mudam o mundo? Aí o que os professores falavam? Vê só, não foi eu não, foi uma pesquisa que os professores responderam. Não, eu tenho medo de críticas dos colegas, do chefe, das pessoas. Não, eu não tenho tempo. Minha agenda está lotada de aula, então eu não tenho tempo de mudar o mundo. Minha agenda está lotada, acabou o tempo. Saulo, quando tua agenda está lotada, tu não tem tempo nem de inovar, nem de pensar um negócio diferente, porque a tua agenda está lotada, né? Não sabem como, tem muito professor que não sabe como, não inventa não, Genésio, eu não sei nem como fazer, só ir dar a minha aula ali, normal, só que vê, uma aula normal, pessoal, uma aula normalzinha tem no YouTube. Não precisa dar uma aula normal, porque se você for dar uma aula que não transforma a vida das pessoas, essa aula conteudista, ela tem no YouTube, tá? Você tem um concorrente muito grande a você, que é o próprio YouTube. Então, o sistema diz que muito pode. Não, esse é forte. O sistema diz que não, eu não posso mudar, porque o sistema não pode. Aí vem um monte de regra dizendo que não pode. Tem até um workshop nosso lá, que é o que é que um professor pode ou não pode fazer. Isso é massa. Dificuldade de adaptar o digital, tem professores que têm essa dificuldade. Eu não falo só de adaptar para a gente dar aula no Meeting, não, tá, pessoal? Eu estou falando para a gente se adaptar e lançar um infoproduto digital no nosso YouTube, no nosso Instagram e ganhar dinheiro no digital, criando uma sala de aula dentro do digital. É isso que eu falo de adaptação ao digital. Tá? É essa adaptação que eu estou falando. Não estou falando da gente se adaptar ao Google Meeting e fazer o Google Meet funcionar, não. Medo de mudar, que foi exatamente o que a gente falou, e não sabe se vender. Fala desse negócio de se vender, Saulo. Então, Você foi um que eu bati forte, viu? Saulo, cadê você vendendo seu podcast? Não, isso foi um trauma, né? Porque você fica preso a essa lógica mercantilista, capitalista, né? E que não, você não pode, o professor ele tem que ser altruísta, né? Você dá aula por amor, mas por amor você não paga a conta muitas vezes, tá? Então, assim, é meio você mudar um paradigma, né? Alguma coisa que colocaram na tua cabeça e que você precisa se desvencilhar disso. Legal, tem 10 minutos aí, estão falando ali, então vamos mandar. Então, ó, a gente precisa ir além da digitalização, aí está a sala de aula de hoje, a sala de aula da década de 50, então tem que mudar essa parada, porque o ensino tradicional é conteudista, para mudar o mundo precisa sair do conteudismo, porque conteúdo não muda o mundo, certo? Então, a gente precisa, para mudar, trabalhar um mundo sem emprego. E a gente só vive no mundo sem emprego se passar, estou indo mais rápido porque o cara falou de 10 minutos, a gente precisa entender que a nova geração de trabalho não vai ser preenchida por profissão. E o modelo educacional, ele meio que foi trilhado no conceito de profissão. Vou fazer mestrado, doutorado, não sei o quê, especialização, ou seja, isso é uma profissão, entendeu? Mas você pode ter hoje, como eu, um doutorado numa área, se você não sabe resolver problemas daquela área, o teu doutorado não serviu para você mudar o mundo, entendeu? Então a gente precisa aliar a nossa carreira, a nossa trilha, né, que eu acho importante, a trilha de conhecimento, com a trilha de saber mudar o mundo. Tá? Então é preciso deixar de se pensar em oportunidade e emprego, por exemplo, para se pensar em problema. Um exemplo da Covid. Na Covid, diminuiu-se o número de empregos e aumentou-se o número de problemas, entendeu? Aí o que acontece? Quem sabe resolver problemas, ponto para o cara na hora da Covid. Quem não sabe, só que nós somos professores, isso a gente tem que ensinar para os próprios alunos. Então os nossos alunos não podem ficar refém de uma Covid só porque não tem emprego. O aluno precisa resolver problemas naquelas áreas que a gente está dando aula. Eu estou dando aula de geografia, como é que resolve um problema de geografia? Eu estou dando aula de comunicação, como é que resolve um problema de comunicação? E é isso que o conteudismo, né, Saulo, não resolve. Então, as questões emocionais aumentaram, isso só faz a gente precisar de situações em que a gente possa saber resolver problemas. Então, a principal barreira é cabeça. Mudança de cabeça. Cabeça,
Então, qual é a diferença, primeiro, entre estudar e aprender? A gente vai colocar um conceito aqui de desenvolvimento humano, onde as pessoas aprendem se tiver uma motivação, tiver uma atividade social e mudar a cultura. Por exemplo, a gente está aqui fazendo uma maratona de negócios na campus. Estamos com uma atividade motivacional, uma atividade social e uma mudança de cultura no que a gente faz. E precisamos, com isso, ensinar a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. O conteudismo é só o conhecer, tá? Então, assumir riscos, por exemplo. Como é que a gente coloca os alunos a assumir riscos? Como é que a gente ensina um professor a assumir riscos? Ah, não, Genésio, eu estou com dedicação exclusiva. Não quero abandonar a dedicação exclusiva porque eu tenho medo de assumir riscos. Eu passo por isso todos os dias. Porque eu abandonei minha dedicação exclusiva para assumir risco. E não foi fácil fazer isso, né? E como é que a gente, então, ensina alunos a assumir risco se a gente não assume risco? Como que a gente faz? Então surgiu a Academia dos Educadores Aprendedores. Fala o surgimento dessa academia, Saulo. Eu sou suspeito para falar porque assim que a gente terminou o podcast, fez o podcast, Genésio me chamou para a gente criar esse espaço, que é um espaço que a gente tratou com muito carinho durante a pandemia. Foram inúmeros professores dos mais distintos lugares do Brasil. E, enfim, foi um espaço muito bacana, de muita troca. 100% online. 100% online, e que a gente trouxe inúmeras demandas, fez um monte de questionamento e resolveu o problema de muita gente. Sim. Verdade. Pessoas de vários estados do país, né? Exato. Todos juntos, dentro de uma comunidade. E o JEDI é justamente de grupo de educadores digitais inovadores, com um pezinho de Star Wars também, né? Mas fica aí a brincadeira. Aqui está um exemplo, por exemplo, de uma atividade da comunidade JEDI. Nessa atividade aqui, a gente chamou a Lindália, não sei se vocês conhecem a Lindália. Lindália organiza o maior hackathon da América Latina, se chama Hack in Rio. E a gente chamou a Lindália para ensinar os professores a fazer hackathon. Então veja o nível de mudança de mindset que a gente incultou numa rede de, sei lá, de 25, 30 professores ao redor do Brasil inteiro, tá? Com o que a gente faz. E quais são os pilares que tinha nesse programa, que é o que a gente quer passar para vocês? Que pilares vocês precisam evoluir? Que pilares vocês precisam se desenvolver para... que foi o que a gente... Fruto de um estudo, né? Fruto de uma experiência que a gente teve de um ano de comunidade JEDI no meio da pandemia. Primeiro, a gente precisa inovar na educação para, de fato, fazer algo que verdadeiramente funciona. Não adianta conteudismo. Segundo, a gente precisa aprender múltiplas formas de remuneração. Cita aí outras formas de remuneração, Saulo, que a gente aprendeu lá. O podcast foi uma delas. Como você monetizar por meio de podcast, como você monetizar por meio de infoprodutos, como você monetizar por meio de canais de YouTube, enfim, né, você ganhar por meio de mentorias. Essas são algumas das formas que a gente Eu virei investidor anjo, então eu criei uma nova forma de remuneração para o professor, que eu acredito hoje que minhas startups que eu investo como investidor anjo, tá para dar a minha aposentada maior do que a própria UPE, entendeu? Do que a minha própria empresa. Então, eu criei esse novo modelo, veja, de renda, que todo professor pode ter, que é investir nas startups que ele mesmo cria dentro da sua sala de aula. Então, existem novas formas de remuneração. A gente não precisa ficar só preso ao modelo valor-hora. O modelo valor-hora é aquele negócio que prende a nossa agenda. A gente fica mendigando. Ah, não, agora vai ganhar 50 valor-hora. Não, eu vou fazer a pós-graduação, porque na pós-graduação eu vou ganhar 70 valor-hora. Só que a pós-graduação vai colocar você para ensinar no sábado. E você vai ficar sem sua família no sábado. E é todos os sábados. Eu digo isso porque eu sou professor de pós-graduação. Então, por que a gente não pode aprender novas formas de remuneração? Investir em startups, criar podcast, ser um professor como a gente aqui, que recebe da campus para fazer uma maratona de negócio. Tudo isso é possível. Todo professor pode mudar o mundo, tá?
ofertando o que ele tem de melhor. Sem contar dos lançadores digitais, né? Que aí eu nem vou falar porque o povo está milionário e eu estou arretado porque eu ainda não consegui fazer um lançamento desse, entendeu? E essa galera está milionária educando, ensinando na internet, tá? O quarto pilar é inovação aberta, que é uma coisa que a gente se dedicou recentemente, que é basicamente resolver os problemas das empresas. Então, vê que massa. Pega a nossa sala de aula, transforma num laboratório para resolver problemas de empresas. Então, as empresas estão super interessadas. Eu comecei a trazer as empresas para dentro do Células. Amanhã vai vir aqui a Bancorbras. Eu passei já 3 meses com a Bancorbras, resolvendo problemas da Bancorbras com meus alunos. Veja que bacana. Aí isso gera várias conexões, a empresa me paga, a empresa contrata os alunos, e a inovação aberta é uma grande sacada para todo professor. Então está aqui alguns depoimentos. Fala aí, Saulo, esses depoimentos. Tem o seu depoimento também. Tem o meu depoimento, tem da professora Simone, professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, né, que foi gestora, coordenadora do curso de hotelaria e turismo, o professor Zé Albuquerque, que é professor lá da UFRJ, um empreendedor inveterado. Esses foram alguns cases, né, algumas falas de membros da nossa comunidade Jedi que passaram por essa experiência e que, sem sombra de dúvida, marcaram muita gente. Então, o Zé Albuquerque, ele fala da chance de liberdade e prosperar, né? A Simone fala dos contatos, né? Que entrou em contato comigo, que eu conheço muita gente, e o contato que ela fez... Isso é verdade, a rede dele é boa. A rede dele é boa. Então, ó, pessoal, como a gente não gosta só de conteúdo, né? A gente vai fazer um convite. Pega o QR Code aí, entra direto numa maratona de negócios, que a gente tem uma baia lá dentro da arena, só com... Lá nessa maratona, ou você pode aprender a ser mentor, com os outros mentores lá. Aí eu boto você na organização lá da maratona e você conhece como funciona a maratona. Ou você é maratonista e faz a sua EdTech lá. Faz o seu projeto educacional lá. Faz o seu lançamento lá. Pensa no seu infoproduto lá. Você vai passar 3 dias de campus com a gente enfurnado e pode, ver só que massa, pode ganhar uma passagem e uma hospedagem para Campus Recife. Com tudo pago. E ela tá me fumando, mas tudo bem, porque é verdade. É tudo pago, basta você ganhar a maratona. Fechou? Ué? Essa você leva? Beleza. Se você levar, olha, quem daqui levar, eu ainda levo para Porto de Galinhas, viu? Se for lá, né, não, Saulo? E Saulo ainda faz um podcast com a pessoa. Entendeu? Então, ó, copia aí, quero ver você lá na maratona. E, na verdade, é um convite para vocês visitarem lá também, entrar em contato com a gente na baia. A gente está lá 100% do tempo para ajudar professores e educadores a inovar. Fechou? Então, quem é que pode mudar o mundo verdadeiramente? Quem é que pode mudar o mundo? Ó a foto para ele, ó. Muito bom, amigo. Exato.